Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal e a você que está nos assistindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje eu gostaria de retomar o nosso tema sobre os ensinos de Jesus que constam nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Então estamos abordando todos os pontos a respeito do ensino de Jesus dentro dos 4 evangelhos. E estamos no segundo bloco dos ensinos de Jesus para os seus discípulos e que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Hoje vamos abordar o texto que está lá em Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 16 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Pois bem, nós já vimos o chamado de Jesus para os 12 discípulos e já vimos Jesus comissionando os 12 discípulos, dando a eles a mesma autoridade que ele possuía. Jesus então lhes deu a autoridade de fazerem as mesmas coisas que ele fazia e os enviou para as cidades de Israel, em Jerusalém, aos arredores, e Jesus havia dado a orientação a eles, e aqui nós vemos então Jesus dando todas as orientações, e nós temos que ressaltar esse versículo de número 16, que diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Interessante, Jesus aqui, ele fala a respeito de 4 animais: ovelhas, lobos, serpentes e pombas. E Jesus diz aqui que ele está enviando os seus discípulos como ovelhas, mas ele está enviando os seus discípulos no meio de lobos. E aí ele dá a seguinte orientação: sejam astutos, algumas traduções, sejam prudentes, como as serpentes, e diz também aqui, e sem malícia como as pombas, ou simples como as pombas, ou inocentes como as pombas. Então aqui nós teríamos vários sinônimos. E nós temos que entender o que Jesus quis dizer com isso. Primeiro, nós temos que entender um aspecto que Jesus está nos mostrando aqui. Eu os envio como ovelhas. De que forma Jesus enviou os discípulos no mundo? Ele os enviou como ovelhas. Mas Jesus
pelo fato de ter enviado os seus discípulos como ovelhas, ou seja, Jesus sendo o pastor e enviando os seus discípulos como ovelhas, ele sabia aonde ele estava enviando os seus discípulos. No capítulo 17 de João, no versículo 18, Jesus diz que na sua oração sacerdotal, se dirigindo a Deus em oração, então ele diz: Tu, assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Então Jesus está enviando os seus discípulos da mesma forma que ele havia enviado ao mundo, perdão. E Jesus sabia muito bem aonde ele os estava enviando. Ele estava enviando os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. O que são estes lobos? Jesus já havia se referido a esses lobos na sua mensagem do Sermão do Monte. E ele disse que eles teriam que ter cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos a vocês, mas por dentro são lobos devoradores. Então, quem seriam esses lobos? Aqui Jesus diz, a partir do versículo 17: Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levadas à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Então Jesus está dizendo: tenham cuidado. Cuidado com quem? Com esses lobos. Homens que os entregariam aos tribunais, homens que os açoitariam em suas sinagogas. Quem são esses homens? Os religiosos. Aqueles que Jesus chamou de falsos mestres, falsos profetas. E também são os governantes, governadores e reis. Jesus estava enviando os seus discípulos para realizarem a mesma missão que ele estava realizando. Jesus alertou os seus discípulos de que forma eles seriam enviados a este mundo. E eles, sendo enviados por Jesus, eles só poderiam ser enviados como ovelhas suas. Jesus só envia nesse mundo as suas próprias ovelhas para viverem nesse mundo. Jesus não deixou de alertar nunca, dentro dos seus ensinos, aqueles que quisessem ser seus discípulos, de que forma que eles viveriam, em que meio eles viveriam, de que maneira eles viveriam. Jesus nunca viu o mundo como um mundo colorido, sem problemas. Quando Jesus diz aos seus discípulos: venham a mim, e quando ele diz a todos: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, é porque a palavra de Deus nos diz que Jesus andava entre os homens, nas cidades e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o Evangelho, libertando e curando as pessoas de suas enfermidades. E Jesus teve misericórdia delas, porque ele sabia que as pessoas estavam largadas, exaustas, oprimidas, como ovelhas sem pastor. E Jesus enviou os discípulos justamente para realizarem a mesma missão. E da mesma forma que Jesus era tratado, ele alertou que eles também seriam tratados. Aqui, primeiramente, eu estou abordando a condição dos discípulos e quando Jesus os enviou e as palavras que Jesus disse a eles. Mas depois, nós vamos procurar entender o que Jesus está dizendo para nós nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Porque não são nada diferentes
do que esses dias em que Jesus viveu. Eles são até mais intensos e piores em progressão, no volume das coisas, do que propriamente nos tempos em que Jesus viveu. E aqui ele diz: vocês então serão perseguidos, vocês serão maltratados, vocês serão por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores como testemunhas. E ele diz mais aqui: mas quando os prenderem, não se preocupem com o que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que vocês vão dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Jesus, a quem ele envia, ele não envia ninguém para falar por conta própria. Ele não envia ninguém para falar por si mesmo. Jesus estava enviando os discípulos para que falassem em nome dele, para que trouxessem a mensagem e a proclamação do reino que ele havia trazido, e para que ele trouxesse os ensinos para as pessoas como ele havia ensinado. Jesus não enviou ninguém para falar sobre as suas próprias impressões. Jesus não enviou ninguém para esse mundo para falar sobre as suas próprias opiniões. Nós, como seguidores de Jesus e nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós estamos firmados no Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos firmados nos ensinamentos do reino, nós vemos o mundo através da perspectiva do reino de Deus. E essa perspectiva do reino de Deus não é aperfeiçoada através dos nossos pensamentos e da nossa visão. Melhor dizendo, a nossa visão e a nossa perspectiva desse mundo é transformada pela perspectiva do reino de Deus. Então Jesus diz que os enviaria como ovelhas suas. Ele como condutor, ele como pastor, eles estariam amparados e dirigidos pelo Espírito Santo. Mas não por isso eles sofreriam perseguições, eles sofreriam maledicências, eles sofreriam contradições no seu tempo. Mas ele diz: vocês estarão falando, mas o Espírito do Pai falará por intermédio de vocês. É isso que a Bíblia diz, aquilo que é ser instrumento de Deus nos nossos dias. Como instrumentos de Deus, como ovelhas suas, nós não somos pessoas desligadas e alienadas. Nós não somos pessoas que vivem alienadas do nosso tempo. Nós não somos pessoas que ignoramos o tempo em que estamos vivendo. Nós não somos pessoas que ficam de boca aberta com as opressões ou com aquilo que vem a respeito de Jesus e dos evangelhos. Muitas vezes, grande parte das vezes, as pessoas são atraídas pelos ensinos de Jesus. Mas também há muitas pessoas que, por causa da sua direção e do seu jeito de querer viver a sua vida, e diríamos até das suas maquinações, dos seus próprios interesses, da sua própria visão sobre os ensinos da palavra de Deus, e sobre a sua própria interpretação sobre os ensinos de Jesus, elas vivem em uma outra direção, que não tem nada a ver com o ensino do reino que Jesus havia trazido para os seus discípulos, e que da mesma forma nós somos dirigidos por estes ensinos do Evangelho do Reino de Deus. E aí ele diz aqui até quais seriam as implicações disso. Eles não seriam perseguidos somente pelos religiosos da época.
Eles não seriam perseguidos pelos governantes da época. Eles não seriam perseguidos pelo mundo e pela forma de viver do mundo em que eles se encontravam, mas também eles seriam perseguidos não somente do lado de fora, mas sendo seguidores e discípulos de Jesus, eles seriam também perseguidos pelos de dentro, pela própria família. Jesus diz: o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus até os orienta, não irem, às vezes, sabendo disso, bem em frente à zona de conflito, de combate. Ele diz assim: quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Aqui está uma passagem também de difícil entendimento. Muitas vezes essa passagem ela é interpretada como sendo com relação à segunda vinda de Jesus, mas se ela se referisse à segunda vinda de Jesus, a sua vinda definitiva nesse mundo, aqui com relação aos discípulos, ele diz: vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Isso, na realidade, não chegou a acontecer. Ou seja, eles percorreram as cidades e mesmo eles receberam a orientação de Jesus. Quando Jesus desceu dos céus e ele veio ele veio na sua ressurreição, e provavelmente Jesus está se referindo a isso, quer dizer, eles realizariam a sua missão, mas quando Jesus ressuscitou também, eles estavam acuados e escondidos. Eles estavam atemorizados. Jesus estava se referindo isso mais com relação à missão de seus discípulos, a sua missão, que eles não chegariam a completar a sua missão antes do retorno de Jesus. E aqui nós vemos que ele até orienta: vocês estarão entre os gentios. Primeiramente, no próprio texto nós vemos que eles não deveriam estar entre os gentios, mas aqui no versículo, os gentios, os estrangeiros, mas aqui no versículo 17, ele diz, no 18: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e também aos gentios. Ou seja, ao próprio Império Romano, que estava dominando o mundo e subjugando o mundo naquela época. Então, Jesus estava dando todas essas orientações aos seus discípulos. Perseguidos pelos religiosos, perseguidos por governantes e por reis, perseguidos pelos próprios parentes. Tudo isso por causa do Evangelho de Cristo. Jesus estava consciente de que, assim como eles se opunham aos seus ensinos, e principalmente quem era resistente aos ensinos de Jesus, curiosamente nós vemos na sua palavra que os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, que eram desprezadas, que eram vistas como pessoas imorais, como pessoas corruptas, como pessoas que não mereciam que se chegasse perto delas. Interessante. Era a essas pessoas que Jesus atraía. Nós vemos isto aqui no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, logo após Jesus chamar Mateus à coletoria,
e Mateus acompanhá-lo imediatamente. Houve uma festa, houve um encontro em que Mateus chamou os seus, outros publicanos, e com ele estavam pecadores categorizados pelos religiosos, pelos fariseus, pelos mestres da lei. Interessante. A estas pessoas pecadoras, até corruptas, a estas pessoas desprezadas, a leprosos, a pobres e enfermos, a pessoas que estavam largadas nesse mundo e desprezadas por esse mundo, é interessante que estas pessoas eram atraídas por Jesus. E aos que se consideravam entendidos das Escrituras, aqueles que se consideravam portadores da mensagem de Deus e representantes de Deus, estes se opunham a Jesus. E justamente por eles estar aonde eles deveriam estar, no meio de publicanos e pecadores. Jesus sabia disso e por isso Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão estar como ovelhas no meio de lobos. Diante disso, Jesus disse de que forma que eles deveriam estar neste mundo. Como serpentes e pombas. Aí Jesus diz: sede, portanto, prudentes, ou astutos, ou sábios, ou ligados, como as serpentes, mas sejam puros, sem mistura, simples, inocentes, como as pombas. A serpente era símbolo de astúcia, prudência no sentido de que ninguém pegava uma serpente desprevenida ou pega uma serpente desprevenida. Já as pombas eram considerados, e são até hoje, considerados animais pacíficos, símbolos de inocência, de pureza. E Jesus diz: como que vocês devem viver nesse mundo? Devem viver com prudência, mas devem viver com simplicidade. Inocentes, puros, limpos, como símbolos de pureza e da paz. Porque a pomba é considerada hoje um símbolo da paz. E a pomba sempre foi visto dessa forma ao longo da história. Mas até nos dias em que nós estamos vivendo, infelizmente, a pomba, que é um símbolo de pureza, hoje a pomba tem sido símbolo de contaminação, símbolo de impureza, símbolo de pagar o preço das questões ambientais, da poluição, dos dejetos e das impurezas. A pomba se alimenta do que ela vê no chão e ela se alimenta também do que as alimentam. E é assim que as pombas são vistas nos nossos dias. As pombas dificilmente nos nossos dias, nas nossas cidades, elas são vistas como sinal pacífico ou de pureza. Mas pelo contrário, até por questões ambientais e até por leis de higiene e saúde, somos advertidos a tomar cuidado com as fezes dos pombos, com até alimentarmos os pombos para que não possamos aumentar a quantidade de pombos na nossa cidade toda suja e poluída. Mas Jesus não estava se referindo a isso. Eu estou dizendo isso porque
até os símbolos, animais dóceis, animais inocentes, puros, pagam o preço do padrão de vida nosso, das pessoas, do padrão de vida da humanidade. E Jesus estava querendo dizer o quê? Ao dizer, sejam prudentes como as serpentes, mas simples, puros como as pombas. Jesus estava dizendo que os discípulos não teriam que ser ingênuos, aonde eles não deveriam ser ingênuos. Eles não deveriam ser inocentes, aonde eles nunca poderiam ser inocentes. Eles deveriam ter astúcia, eles deveriam estar ligados com a maldade, com o engano, com a falsificação da verdade nos seus tempos, com a falsificação da própria mensagem da palavra de Deus. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, sempre diz, vós dizeis, não matarás. E aí ele trazia o seu ensino. O que significa isso? Jesus, prudentemente, Jesus astutamente, como as serpentes, ele via as intenções que iam por trás da religiosidade daqueles que se julgavam mestres da lei. Jesus, como uma serpente, dentro da sua astúcia e dentro da sua prudência, Jesus era imprevisível. Ele nunca tratou os religiosos de forma inocente, de forma desprevenida. Jesus sempre percebeu as maquinações. Sempre Jesus percebeu quando os mestres da lei vinham lhe perguntar, sutilmente, docilmente, chamando-lhe de bom mestre, e vinham testar a Jesus, provar a Jesus. Jesus nunca ele foi vítima ou presa da astúcia dos religiosos da sua época, dos governantes da sua época, dos reis na sua época. Jesus desmascarava através dos ensinos todas as intenções do coração que se passava, que havia por trás dos lobos que pousavam disfarçados de ovelhas entre as ovelhas, para destruir as ovelhas. Por isso Jesus se referiu a eles dizendo assim, o bom pastor não vem senão, ele disse primeiramente, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E foi assim que Jesus encaminhou os seus discípulos, e é assim que nós, como discípulos de Jesus também, somos encaminhados nos nossos dias. Como é, o que nós estamos vendo de diferente deste quadro aqui dos evangelhos, diferente nos nossos dias? Nós estamos vendo as mesmas situações e até piores. E eu fico até preocupado ao trazer esse ensino, que a interpretação da palavra hoje, infelizmente eu digo isso, ela tem sido interpretada até através dos nossos vieses políticos. Nós estamos interpretando a palavra de Deus à luz
das nossas convicções e daquilo que vemos hoje. Mas nós não temos interpretado aquilo que estamos vendo hoje através da palavra de Deus. Nós estamos sendo engolidos inocentemente por quem se diz detentor da verdade que nos liberta, por quem, às vezes, por quem se torna portador dos ensinos da verdade de Deus, transgredindo esta verdade, dizendo que nos nossos dias hoje, eles têm que ser enfrentados apenas nós como serpentes, mas ignoram o ensino de Jesus, que nós também somos pombas, que nós enfrentamos o mal não com o mal. Nós enfrentamos não as pessoas armadas e armadas de espírito com as mesmas armas da maldade e da malignidade, mas a palavra de Deus nos diz que nós pagamos o mal com o bem. A cada má intenção, a cada maquinação humana, a cada astúcia, nós enfrentamos isso sabendo, como serpentes, como prudentes, conhecendo as maquinações, porque os discípulos, os seguidores de Jesus, do Evangelho, não são pessoas ingênuas e inocentes, elas veem aquilo que acontece. Mas elas, como pombas, elas são puras, sem misturas, sem maquinações. Nós não lidamos com as maquinações também com maquinação. Que exemplo que nós poderíamos dar? Existe o livro de Martin Luther King, em que é o livro intitulado As Dádivas do Amor. Pois bem, Martin Luther King escreveu esse livro para o seu tempo nos Estados Unidos. Martin Luther King, o pastor, o teólogo e o ativista social daquilo que eles estavam vivendo nos seus tempos e ainda vivem até hoje, e que nós vivemos aqui até hoje. Martin Luther King, como um pastor, ele não vivia no seu tempo de forma inocente, ingênua, não sabendo aquilo que estava acontecendo, não vendo as pessoas que estavam destruídas e oprimidas através de racismo e de segregação social e racial. Martin Luther King escreveu o seu livro, As Dádivas do Amor, e ele tem um capítulo, seu primeiro capítulo, que ele aborda do livro. Ele fala a respeito exatamente disto. Ele fala a respeito aqui, abrindo aqui, pois bem, aqui está. Martin Luther King tem o seu primeiro capítulo falando a respeito de uma mente rigorosa e um coração sensível. Como que ele via? E aí ele traz esta passagem. Portanto, sede sensatos como serpentes e inofensivos como as pombas. E ele vai desenvolvendo esse capítulo e ele diz assim, que o caminho do cristão não está entre um oposto ou outro. Ele diz assim, o homem forte, um filósofo francês disse assim, ele fala, logo no início do seu livro, nenhum homem forte é forte se não tiver em seu caráter antíteses fortemente demarcadas. O homem forte mantém uma combinação viva de opostos,
fortemente demarcados. Não é comum os homens conseguirem este equilíbrio de opostos. Os idealistas, em geral, não são realistas. E os realistas, em geral, não são idealistas. Ele diz: os militantes não costumam ser conhecidos por serem passivos, e nem os passivos por serem militantes. Raras vezes os humildes são assertivos, ou os assertivos são humildes. Mas o melhor na vida é uma conjugação, uma síntese criativa de opostos em harmonia frutífera. E aí, se referindo aqui também a esse texto aqui, a esta passagem da pomba, ele diz assim: Jesus nos lembra, Martin Luther King falando, Jesus nos lembra que uma boa vida combina a astúcia da serpente com a suavidade da pomba. Quem tem as características da serpente sem possuir as da pomba não tem compaixão, é mesquinho e egoísta. Quem possuir as características da pomba sem possuir as da serpente é sentimental, fraco e sem rumo. Precisamos combinar as duas antíteses fortemente demarcadas. Ou seja, Jesus não está nos ensinando a optar por uma condição ou outra. Jesus não está nos ensinando a decidirmos, a sermos serpentes apenas. E alguns veem a serpente somente como aquela que dá o bote, que ataca. Jesus está dizendo que os seus discípulos, nos dias de hoje, nos mesmos dias onde há lobos devoradores, nos mesmos dias que vivemos, ele nos ensina a sermos prudentes. Esta palavra prudente é a mesma palavra aplicada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, aquele que ouve os meus ensinos e dirige a sua vida através dos meus ensinos, ele será comparado àquela pessoa prudente. É a mesma palavra aqui, que é traduzida muitas vezes por astuta, que é traduzido desta forma aqui, sábio, que é traduzida como sábio. Esta palavra se refere a tudo isso: prudência, astúcia, sabedoria. Astúcia no sentido de ligados, de espertos, e sabedoria. E ele diz, ao mesmo tempo, simples, ao mesmo tempo sendo portadores da mensagem da paz de Cristo, sendo portadores da mensagem da salvação de Jesus Cristo, sendo portadores do amor de Cristo. Aquele que apenas lida com astúcia, apenas lida de forma, prudente, apenas reage às situações, reagindo e agindo sempre de forma implacável, ele tem que tomar cuidado, porque ele pode perder a sensibilidade. Ele pode perder a perspectiva da paz. Ele pode perder a perspectiva do amor de Deus. Ele pode ficar intoxicado apenas pela malícia, pela maldade desse mundo,
apenas por todas as maquinações das pessoas, ele se tornando apenas astuto, apenas como uma serpente, ele acaba ficando uma pessoa amarga. Ele acaba perdendo a perspectiva de caminhar com o amor de Deus. Ele acaba querendo combater o mal com o mal. Ele acaba querendo combater o mal com armas. Ele acaba querendo combater a maldade através de muito mais maldade. Ele acaba querendo combater as questões, a sutileza, e acaba ficando apenas nessas mesmas armas. Mas, tanto Martin Luther King, no seu movimento pelos direitos humanos e contra aquilo que estava vivendo, ele reagiu às leis que estavam de forma errada, apenas privilegiando uma classe racial e social. Ele e todos aqueles que seguiram esse movimento da forma que ele fez, eles também foram uma referência para a sociedade da sua época. E eles combateram estas desigualdades e toda esta maldade, digamos assim, através deste ensino de Jesus, sendo astutos, sendo ligados, sendo prudentes como as serpentes, mas sendo pacíficos, sendo simples de coração e de alma, como a pomba, como as pombas, sendo puros, sem misturas. Muitas vezes nós somos engolidos pela maldade desse mundo e o nosso coração acaba ficando afetado. E o nosso coração acaba perdendo a ternura, acaba perdendo a sensibilidade, acaba sendo marcado o amor. Nós queremos reagir com pessoas que ainda não foram transformadas pelo amor de Jesus. Nós reagimos com rancor, nós reagimos com mágoa, nós reagimos, o nosso coração fica rançoso, o nosso coração fica endurecido. É interessante, apenas para concluir, eu me lembro da passagem que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2, quando dirigida a profecia, as cartas às igrejas. E aqui nós vemos então a carta à igreja que está em Éfeso, e diz assim, Apocalipse capítulo 2, ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que não pode tolerar homens maus e que pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores, ou lobos, ou falsos profetas. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, aqui eles estavam como serpentes, como prudentes, reconhecendo a astúcia, reconhecendo aqueles que se diziam profetas, mas não eram, reconhecendo aqueles que queriam se misturar no meio dos seguidores de Jesus, e querendo corromper aos seguidores de Jesus, corromper os ensinos e a prática de vida daqueles seguidores. Tudo isso, eles sofriam as consequências, e eles eram trabalhadores, e eles perseveravam, permaneciam firmes no nome de Jesus. Mas o que aconteceu com essa igreja? Aqui eles foram absorvidos tão somente pela astúcia, pela prudência da serpente, mas eles acabaram deixando de lado serem puros e simples e pacíficos e amorosos como as pombas. Ele diz, você deixou de lado o seu primeiro amor. Nós também, como seguidores de Jesus, como igreja de Cristo, nós temos que ter cuidado, não somente de sermos um ou outro. Nós não podemos ser inocentes onde temos que ser prudentes. E nós não podemos ser astutos para com todos quando nós deveríamos ser simples, puros, sem mistura, como as pombas. É isso que Jesus nos recomenda. Então nós devemos viver os nossos dias de hoje entendendo, tomando cuidado até de não sermos engolidos e interpretarmos tudo que nós estamos vendo através de outras formas de enxergar. Mas nós temos que interpretar aquilo que estamos vendo à luz dos ensinos de Cristo. E Jesus nunca nos deixou de forma simples, inocente, desprotegida do tempo que nós estamos vivendo. Jesus nos disse, no mundo vocês terão aflições, assim como ele teve. Mas Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a receita de Jesus é, seja ligado e sensível. Seja uma pessoa consciente. Seja uma pessoa que procure entender os dias que você está vivendo. Mas não seja uma pessoa engolida pelos dias que você está vivendo. Não deixe que os dias que você está vivendo faça você perder no seu coração a paz que Jesus nos dá. E ele não dá a paz do jeito que o mundo a dá. Que nós possamos, como pombas também, sermos portadores do amor de Deus, das misericórdias de Deus. Que nós, como Jesus, possamos ser acolhedores, possamos receber aquelas pessoas que estão sendo oprimidas e possamos denunciar aqueles que oprimem. Que Deus nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, esteja com todos nós, desde agora e dentro da nossa caminhada, até nos encontrarmos com Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.